de estilo, Sem meu cabelo. parceiro. Sem cabelo. Boa, garoto. Rapaziada, hoje tem Flamengo e Bangu pelo Carioca. O rubro-negro pressionado, já está pressionado, mal começou o campeonato. O Flamengo ainda não venceu no estadual. O Juninho foi apresentado como esperança de gols do Flamengo. É a grande contratação por enquanto esse ano, mas vem mais contratações. A gente vai falar depois de outros jogadores que estão para chegar no Flamengo. A gente confere agora a reportagem da Alcilene Brito. Juninho já deu os primeiros passos com um novo clube. Agora, com o manto rubro-negro que recebeu do diretor de futebol de clube, José Boto, o atacante usará a camisa 23. O novo jogador foi revelado pelo Atlético Paranaense e estava no Karabag do Azerbaijão. E de lá, ele já ouvia falar do tamanho do Flamengo. Muitos acompanham o Flamengo fora. E sim, vi muitos boatos de N jogadores de grandes nomes para vir para cá. E lógico, eu fiquei super surpreendido quando era o meu nome de estar na mesa, de poder estar aqui. Mas quando eu soube dessa notícia também, eu acho que não é por acaso que eu tô aqui. Citar o meu nome aqui, eu tô aqui hoje, é porque eu acho que eu sou capacitado para poder estar aqui. Juninho já se revelou um jogador versátil e que topa qualquer desafio. Depende do modelo, depende o time que nós vamos jogar, da forma que eles jogam, e também depende do treinador como ele me pede a minha função. Para mim, não vejo dificuldade de jogar em aberto ou centralizado, mas eu prefiro sim estar centralizado, porque eu estou mais próximo do gol. Mas é aquela coisa, eu sempre estou à procura de ajudar o time, seja defendendo, atacando, seja dando assistência ou fazendo gol. Eu acho que as minhas características, é a velocidade, a pressão logo em cima dos centrais. Então, e não tem muito o que dizer, acho que muitos vídeos, o próprio Felipe que me acompanha, o Boto, sabe da minha capacidade. Juninho chega para substituir um dos principais ídolos do rubro-negro, o Gabigol. Ele assinou o contrato até o fim de 2028 e é o primeiro reforço do Flamengo na temporada. Lógico, estou aqui para poder ajudar o Flamengo, não tem um jogador maior que o Flamengo. E se for dentro de campo, fora do campo, seja qualquer função que for para ajudar o companheiro, principalmente o Pedro, que é um cara que é da minha posição hoje, e eu respeito, admiro, sempre admirei ele, é o 9 da nossa seleção hoje para mim. E eu quero estar aqui pelo menos para ajudar, esse é o meu ponto principal. O atacante já conheceu o restante do elenco com quem irá conviver ao longo da temporada. Entre eles, Léo Pereira, com quem já jogou no Atlético Paranaense e o ajudou a vir para o rubro-negro. Juninho, assim como os outros jogadores do elenco principal do time, devem iniciar o Carioca no próximo final de semana, diante do Volta Redonda. O primeiro grande desafio de Juninho será contra o Botafogo, no dia 2 de fevereiro. Onde já terá que provar que veio para fazer a diferença. Uma vez Flamengo. É isso como a Alcilene Brito contou aí na reportagem. O Juninho chegando, né? A grande esperança do Flamengo no ataque. A grande novidade, vamos falar assim, porque a esperança já tem a rapaziada lá para dar conta do recado também. Mas hoje contra o Bangu ainda não jogam os principais. Voltam no final de semana contra o Volta Redonda e hoje já virou um drama, o Venê. Tem que ganhar do Bangu, pode ficar na lanterna do campeonato. Que time entra em campo hoje para encarar o Bangu no jogo do Gizinho e a lanterninha? Ô, Pedrosa! Vai se acalmar, Pedrosa. É a capa do Vasco? Vai cair. Pedrosa. Ele vem com o escudinho do Vasco com a lanterna. Ah, meu Deus. Segura pra não cair, Pedrosa. Cuidado com o Bangu. Cuidado com o Bangu. Isso aí eu não vou negar. O timaço que encara o Bangu hoje. Pera aí, eu vou pegar aqui, ó, minha colinha. Vamos lá, tem mudança no time do Flamengo. Opa. Vou pegar aqui mudança no grupo. Boa? Eu considero boa. Eu acho até que nem deveria ter começado com esse jogador que vai ser reserva agora. Eu acho que ele já deveria ter sido reserva desde a primeira rodada. Mas vamos lá, o time do Flamengo para pegar o Bangu daqui a pouco, 7 horas da noite. Diogo Alves no gol, Daniel na lateral direita, Pablo e Cleiton, o Cleiton que jogou o amistoso contra o São Paulo nos Estados Unidos, voltou e vai jogar como titular. E o Zé Wellington na lateral esquerda, meio de campo sendo formado por Ryan e Fabiano, os dois volantes mantidos. E o meio de campo será o João Alves. E o Lohan foi deslocado para a ponta direita, o Alacian entra na ponta esquerda e o Carlinhos centralizado. Opa, cadê o Thiaguinho? Cadê o Thiaguinho foi pro... Ele treinou entre as reservas. E assim, eu acho que o Kleber dos Santos acerta ao fazer isso. Nada contra o Thiaguinho, pessoalmente falando, mas não é jogador
para ser titular nessa equipe. Eu acho que isso aqui que o Kleber dos Santos vai fazer, eu acho uma boa alternativa. O João Alves é um bom jogador, tá? É promissor, enfim, um jogador que sabe fazer e aí nesse esse esquema papel. Ele é o camisa 10, que a gente fala. É isso, ele seria o armador. Porque assim, o João meio de campo ele vai ser formado por 2 volantes e esse armador, que será o João Alves. Alves. E o Lohan aberto. E o Lohan na aberto. direita. Exatamente. Inclusive, sobre o Lohan, um jogador que a gente vem mencionando aqui que existe a chance, e a chance é boa, de ele ser vendido ao CSK, o grande problema em relação ao Lohan é que eu não consigo definir qual é a posição dele no setor ofensivo. Uma hora ele joga de meia, outra hora ele joga aberto pela ponta, outra hora ele joga centralizado, outra hora é um atacante que fica flutuando, então ele precisa definir também a posição dele. Mas ele não joga mal aberto pela ponta direita, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho até que o Kleber dos Santos acerta nessa mudança estratégica, pensando nesse jogo contra o Bangu, que será a despedida dele. Eu acho bom ele se despedir com uma vitória, porque a gente pôde ver aí uma série de mudanças na categoria de base do Flamengo e eu não tenho dúvidas que o José Boto está de olho nessa situação, pensando até mesmo numa mudança no comando técnico do Sub-20, que atualmente é do Kleber dos Santos. Ô Pedrosa, tem ali um certo drama por estar com a pontuação, né, lá embaixo, junto com o Bangu, pode virar lanterna e depois vem, tudo bem, os jogadores, os principais voltam, mas aí vem uma sequência de clássicos, de final de Supercopa do Brasil. Então, era melhor essa garotada entregar para o pessoal, para os principais que voltarem, uma situação um pouco mais confortável, né? Se você entrega o time com 4 pontos, na situação que está a tabela hoje, você ainda consegue respirar. Ainda dá com essa vitória em cima do Bangu para pensar em classificação de semifinal do Campeonato Carioca. Agora, se você empata ou perde hoje, são apenas 2 pontos com 4 rodadas. Você teria aí ainda alguns jogos para disputar, sendo que 3 clássicos. Então não tem garantia de resultado. Pode ser que nos outros jogos contra os pequenos, o Flamengo provavelmente vai vencer pela grande equipe que tem. Mas isso não garante também, porque o Volta Redonda, o Madureira, o Maricá e o Nova Iguaçu que estão lá na frente, eles podem vencer seus jogos também e cada vez mais se distanciarem dessa vaga aí. Além do próprio Vasco e o Botafogo estarem com 3 pontos na frente do Flamengo. O Botafogo com 3, o Vasco com 3, o Fluminense, se eu não me engano, tem 2 e o Flamengo tem 1. Então, assim, a vitória hoje é crucial para o Flamengo no Campeonato Carioca. A não ser que o próprio Flamengo entenda que o Campeonato Carioca também é para você não pensar muito. É aquele banho-maria, ó, a nossa temporada realmente começa lá para março, para abril, que são as grandes competições. Lógico que o Flamengo tem uma Supercopa agora, acho que até o Flamengo está encarando essa Supercopa com muito mais importância do que o próprio Campeonato Carioca, mas falando de matemática, pontuação, se o Flamengo não vence hoje, a chance é grande de não se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. A gente já viu em anos anteriores, quando o Flamengo não conquistou o Carioca, a pressão foi grande, teve protesto, técnico caindo, né? Quando foi 2 finais aí que perdeu para o Fluminense, o clima não ficou bom lá no Flamengo, não. Ô, Vene, falar de novidades aí de drone, o Danilo, Vene, decidiu voltar para o Brasil. Você acha que ele pode pintar mesmo para o Flamengo? A probabilidade maior de ir para o Flamengo e não para o Santos, ou de não vir para o Brasil? Como é que tá? Pois é, a informação que o Flamengo obteve, 2 representantes do atleta, é que sim, ele está disposto a voltar ao futebol brasileiro e o Flamengo hoje está na frente. Só dando os créditos aqui, na segunda-feira a Raíssa Simplício mencionou isso, que o jogador tomou a decisão de voltar para o futebol brasileiro, mas Flavinho, eu não consigo cravar que ele vai assinar com o Flamengo. Porque tudo pode acontecer. Pode chegar amanhã, o Santos chegar e oferecer uma proposta absurda de tempo de contrato e até mesmo na questão financeira. Essa é a realidade de hoje. É a realidade de agora. Por exemplo, muda. o Flamengo e o Santos ofereceram o mesmo tempo de contrato, 2 anos. Confesso para você que eu não sei os valores apresentados pelo Flamengo, nem pelo Santos, nem perguntei também. Mas com certeza não é um jogador que vai custar barato. Nem para o Santos e nem para o Flamengo. Só que se você botar na ponta do lápis, para o Flamengo, para ele, de fato, é um projeto melhor, no ponto de vista da carreira dele. O Flamengo vai disputar uma Libertadores, vai disputar um Super Mundial. Querendo ou não, já tem jogadores no atual elenco que ele tem uma relação muito próxima. O Alexandre, o Alcaraz, o próprio Felipe Luiz também conhece bastante o Danilo. Então, hoje, o Flamengo é o favorito. O que eu posso dar certeza é o seguinte, entre Danilo e Juventus já há um acordo de rescisão de contrato, que isso vai acontecer depois do jogo contra a Napoli. No dia 25 de janeiro, já tem esse acordo aí para os 2 rescindirem, ele ficar livre, e aí o caminho
fica livre também para o Flamengo conseguir assinar esse contrato com o Danilo. Mas, de fato, o Flamengo hoje é o favorito pelo projeto apresentado. Não consigo dizer por conta do dinheiro, porque, repito, eu não tenho essa informação. Mas o projeto do Flamengo agradou muito mais ao Danilo nesse momento, para a carreira dele. É um jogador de 33 anos, ele assinando um contrato de 2 anos não é nenhum absurdo. Porém, eu prefiro esperar se vai ser uma boa contratação ou não, depois de ter acesso aos valores. Porque, na minha concepção, não vai custar barato essa operação. Ah, mas o Flamengo não vai pagar nada para comprar o jogador. Beleza, mas vai negociar um alto salário e eu tenho certeza que também vai negociar uma luva altíssima. Então, eu prefiro, antes da minha opinião, se é uma boa contratação ou não, depois de ter acesso aos números. Mas, se tratando do jogador, claro que é uma baita contratação. Estamos falando de um jogador de alto nível. Embora eu questione a convocação dele para a seleção brasileira... É outra história, né? É uma outra história. Mas no futebol brasileiro, é um jogador que tem muito potencial ainda, 33 anos, é jovem. O Vene já contou pra gente aqui que o pessoal do Flamengo entende que o Danilo vem para jogar como zagueiro, que é a função que ele atua na Juve já há um tempo, apesar de ser convocado para lateral direita. O Flamengo está com a carência aí na zaga, depois das saídas do Fabrício Bruno e do Davi Luiz. E tem o interesse também no Vitão. E fica uma coisa, algo... Está condicionada a vinda do Vitão, se o Danilo vier, o Vitão não vem, são dois da mesma posição. E aí, Vene? Não, pelo contrário. O Flamengo, embora tenha avançado nessas negociações com o Danilo, continua tendo interesse em Vitão e conta, repito, com a vontade do jogador. O jogador já disse sim ao Flamengo, proposta de 5 anos. Hoje, o pai do jogador, junto com o representante do atleta, desembarca em Porto Alegre para conversar com o Internacional e tomar essa decisão, porque por eles topam o projeto. E o Flamengo, independentemente da situação do Danilo, quer a contratação do Vitão. Então, seria 2 contratações aí para o Flamengo, para o setor defensivo. Porque o Flamengo, como você mencionou aí, enxerga o Danilo como zagueiro, não como lateral, embora ele possa quebrar o galho eventualmente ali na lateral direita. Mas o Flamengo quer a contratação dos dois. Não é um depende do outro, se vier um não vem outro, não. O Flamengo está avançando nas 2 negociações. Em relação ao Bruno Henrique, que a gente já está acompanhando no noticiário o interesse do Atlético Mineiro. O que você tem aí? Pois é, a imprensa mineira noticiou esse interesse do Atlético Mineiro e pelo que eu pude apurar no lado do jogador, o Atlético Mineiro de fato ligou para o empresário do atleta, Denis Ricardo, que inclusive é uma curiosidade, já foi jogador de futebol também, é representante do atleta há muito tempo, e ele foi procurado pelo Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro na esperança de ter um apoio do empresário e até mesmo do jogador para forçar uma saída do Flamengo. Só que isso não vai acontecer. E mesmo que aconteça, supondo que o Atlético Mineiro chegue com uma proposta ao Flamengo, o Flamengo não vai fazer negócio. O Flamengo entende que o Bruno Henrique é um jogador extremamente importante, muito importante. Inegociável. Em caixa alta, segundo essa pessoa do Flamengo, inegociável. E o Bruno Henrique também não quer sair. Esse é o ponto. Gente, o Atlético Mineiro não está errado. Muita gente critica o Atlético Mineiro. É normal. Se você tem um jogador, interessado nesse jogador, posso tentar a contratação. Não é crime, sem nenhum problema. Isso não é crime. O problema seria se o Bruno Henrique forçasse uma saída, até porque ele é tratado como ídolo no Flamengo e tem que ser tratado como ídolo, tem contrato longo, acabou de renovar o contrato, só que o Felipe Luiz enxerga que é um jogador extremamente importante, a diretoria também. Então é um jogador que faz parte daquele seleto grupo de jogadores importantes que o Flamengo não vai negociar. Vamos falar do Vasco agora, foi recebido com muita